Ao vivo para mais uma live da websérie Profissões de Futuro. Tudo bem com vocês? Meu nome é Tia Yamashita, eu sou uma caçadora de desperdícios e esta websérie descortina novas profissões, profissões de futuro. Ontem fez um sucesso a história, então vou contar uma para vocês também. Acho que tem muito a ver. Era uma vez dois homens que foram condenados à morte. Naquela época eles jogavam eles dentro de uma arena, os dois homens, e depois soltavam um touro furioso. E aí o primeiro homem olhava para o touro, que representava a morte dele, né? Olhava e corria, olhava para o touro, para onde o touro estava e corria, olhava para o touro e corria. E o outro olhava fixamente para uma saída, não olhou para o touro e foi direto para a saída. E aí, quem vocês acham que o touro pegou? O primeiro, que ficava olhando para ele, ou o segundo que estava olhando para a saída? Tchan, 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 tchan. O touro pega o primeiro. O touro pega o homem que fica olhando para ele constantemente. E eu gosto dessa história porque eu acho que a gente pode, nesse momento, olhar para a saída, para a solução. Estar ciente do touro, sim, mas também olhar para a solução. Estar ciente do perigo, mas olhar para a solução. E essa websérie justamente é isso. Todas as tardes, às 2 da tarde, a gente olha para profissões de futuro. E o mais bonito é apresentar isso para essa juventude linda que está nesse momento aí com 14, 15 anos, 16 anos e está vislumbrando: uau, qual é este mercado de trabalho? Que na verdade não é mais mercado, é mundo do trabalho. Porque mercado é um lugar só de uma troca, muito mercantilista, muito fria. E a gente está propondo aqui novos valores além do financeiro. E é por isso esse objetivo. Gleison, você já entrou e você não pediu a solicitação. Sai e entra de novo. Que tal? Aí você vai aparecer, quando você entrar vai aparecer uma telinha, você clica lá e eu te adiciono. Eu já vi que você foi o primeiro a entrar, mas não apareceu a notificação para mim da sua solicitação. Sai e entra de novo. A gente está fazendo a aulinha aqui porque é tudo novo, né? Poder fazer as notificações. Mas essa história do touro, eu acho que é interessante para a gente vislumbrar isso. Hoje de manhã eu estava ouvindo uma live da Lala Danzenhelens. Ai, Chico, vamos ver. Interessante ela com a vereadora Janaína Lima. Não sei se vocês já conhecem. Eu não a conheci, eu achei tão interessante essa live dela e me abriu muitas portas. Chegou! Gleison, Oi, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Tieme? tudo Como é que tá o áudio? bom? Olha, o áudio tá bom. Tantas pessoas queridas Ótimo. aqui reunidas para te conhecer. Tô tão Que bom. feliz. Também estou muito feliz de estar aqui conversando com você, conversando com o pessoal do seu Instagram, né, com os jovens aí, que são o futuro aí do trabalho, né, Tieme? Isso. A gente está falando de trabalho, a gente não está falando de emprego. E é uma diferença, né? Eu te anunciei. Primeiro, eu queria falar que eu tô aqui em São Paulo, mas você tá bem longe, né? De onde você está falando, Gleison? Tô sim, Tieme. Eu tô aqui em Fortaleza, né, capital do estado do Ceará, aqui no nosso Nordeste tão querido, né, que a gente tanto ama. E estou um pouquinho aqui com você para tentar contribuir aí com esse projeto tão bonito que você desenvolve aí com os jovens. Coisa boa, né? A internet, a tecnologia permite isso, nós estarmos juntos tão longe, né? E hoje à tarde você está comigo e à noite eu estou com você. Olha que Pois louco. é, pois é. Hoje o dia vai ser bem corrido, né, Tiene? Uma coisa impensada antes, que se a gente fosse sem pensar em tecnologia, né? Eu, Há 15 dias atrás, se me falassem isso, eu ia dizer que era mentira. que a gente estaria Nem no Instagram eu mesmo tinha, nem dia. Instagram eu tinha. Nem Instagram eu tinha 20 dias atrás. Sua profissão.
resolvedor de problemas. Gleison Cruz, o que é um resolvedor de problemas? Pronto, time, né? Aí vem o primeiro ponto, né? Hoje eu trouxe alguns pontos aqui para a gente poder conversar. E o primeiro ponto que eu queria falar, que muita gente se confunde, é o seguinte: o resolvedor de problemas, ele não é uma pessoa que dá um jeito nas coisas, né? Porque qual é a impressão que a gente tem do bom profissional, né? É aquele profissional que está sempre ocupado, está sempre, né, apagando o incêndio, né? Esse não é bem a visão do resolvedor de problemas que a gente tem que ter, né? Principalmente os jovens que daqui a alguns anos vão estar aí dentro do ambiente de trabalho, alguns já devem estar, né, dentro do mercado de trabalho. Então não enxerguem esse faz tudo, esse Severino, esse apagador de incêndio como um bom resolvedor de problemas ou um bom profissional, né? O resolvedor de problemas, na verdade, pessoal, ele é aquela pessoa que tem a capacidade de ajudar as empresas, né, de ajudar as pessoas a ter uma vida melhor, né? Esse é o cara que resolve problemas, né? Aquele que ajuda as pessoas a ter uma vida melhor, ajuda as empresas a terem uma entrega melhor para o seu cliente, né? Então é esse cara que ele é o resolvedor de problemas. Ele não é aquele cara que vive de dar jeitinho, vive de apagar incêndio, né? Que você vê ele sempre ocupado, né? Com alguma rotina, né? Esse cara, ele talvez ele não seja um bom resolvedor de problemas, né? Ele é um bom Severino aí, mas talvez esses problemas, Tiene, muitas vezes eles sejam problemas recorrentes que estão se repetindo ao longo do tempo, porque justamente ele não resolveu efetivamente o problema. Ou seja, ele apagou o incêndio, mas ele não resolveu o que a gente chama de causa raiz, né? Que é aquele fato que realmente está fazendo com que aquilo aconteça. Então, o resolvedor de problemas, ele, primeiro, né? Primeiro ele tem que enxergar os problemas. Isso aí é o primeiro passo, né? E depois de enxergar os problemas e fazer uma análise desse problema, ele tem que buscar chegar nessa causa raiz e eliminar essa causa raiz. Aí ele é um resolvedor de problemas. Mas se ele está só apagando, apagando, e aquele incêndio está recorrentemente acontecendo, ele não é um resolvedor de problemas, né? Então, primeiro Olha, paradigma aí. Gleison, você falou uma coisa muito, muito interessante. Outro dia eu estava conversando com um consultor e ele falou assim: Ah, TM, ter problema, todo mundo tem problema. E a gente, como empreendedor, fala que mata um leão por dia, mata um problema por dia, como consultor também. Mas ele falou: note uma coisa, se você precisa resolver o mesmo problema sempre, você está apagando Você não, né? incêndio. Agora, resolver problemas diferentes todos os dias, ok. E aquilo me trouxe uma reflexão sobre desperdício muito grande. Porque às vezes a gente se ilude falando, ah, eu trabalho muito, eu tenho muito trabalho, eu resolvo muitos problemas. Mas aí, a partir dessa ótica, ok, você está trabalhando muito, você é muito produtivo. Agora, você está resolvendo sempre o mesmo problema? Talvez isso não é um desperdício, né? Será que você não está sendo um resolvedor de problemas, você está sendo um apagador de incêndio? Isso eu vejo em todos os lugares. Eu vejo nas empresas, eu vejo nas escolas, eu vejo nos hospitais, eu vejo nas ONGs, eu vejo na minha casa. Então, fazer essa distinção do que é um resolvedor de problemas e o que é um apagador de incêndio, eu acho que é muito simples quando a gente pensa. Eu estou resolvendo todos os dias o mesmo problema, ou seja, hoje é dia 5, né? Hoje é dia 5, é dia de pagar boleto, vence tudo. Então, o meu problema todo dia 5 é que eu não tenho dinheiro para pagar os boletos, esse é o meu problema. Então, eu sou um apagador de incêndio, eu não sou um resolvedor de problema. E aí você está falando que resolvedor de problema é, primeiro, enxergar isso e, a partir dali, identificar qual é, de fato, a causa raiz do meu problema. Exatamente, né? E aí a gente complementa isso aí com um exemplo, né? Esses dias eu estava numa reunião com um empresário via Google Meet, né? Dentro desse cenário de tecnologia, a gente não está podendo se reunir presencialmente, mas a gente continua realizando os trabalhos. Então, o que era a dor desse empresário? Se para eu chamar dor, eu acho que nós, resolvedores de problemas, nós especialistas,
né? A gente tem que sentir a dor, é que nem um médico que chega para o paciente e pergunta qual é a dor para ver qual é a causa. Né? Do mesmo jeito, um resolvedor de problemas. Então, eu perguntei qual era a dor dele. E eu senti que a dor dele era o seguinte: ele quer estruturar o PCP dele, que é o Planejamento e Controle da Produção, só que ele quer estruturar de uma forma que aquilo fique perene para sempre e ele não vai ter mais problemas. Então, assim, isso é impossível, né? A gente vai estruturar, a gente vai melhorar, vai eliminar a maioria dos problemas, só que novos problemas irão surgir. E aí eu digo para vocês aqui, pessoal, que graças a Deus que novos problemas surgem. Porque se não surgissem, não ia precisar da gente. Não ia precisar de uma mão de obra qualificada, né? Não ia precisar de um serviço especializado, né? Vocês não precisariam fazer curso de aperfeiçoamento, cursos técnicos superior, porque vocês resolveriam apenas uma única vez e aquilo ficaria para sempre. Por que não fica para sempre? Os mercados mudam, a tecnologia muda, os produtos mudam, a forma de vender, de produzir, tudo muda a todo tempo. E hoje, mais do que nunca, isso muda numa velocidade gigante. Então, a gente vai estruturar hoje, vai desenvolver o melhor cenário para hoje, mas provavelmente daqui a alguns meses, a equipe dele, a equipe da empresa dele, já vai se deparar com novos problemas e vai ter que ter essa capacidade de resolver problemas. Então, eu costumo dizer assim, não adianta eu ir numa empresa, só ir na empresa e resolver um problema. Eu tenho que ir na empresa para resolver um problema, mas eu tenho que capacitar minimamente a equipe da empresa para que eles tenham condições de resolver por si só. Porque senão minha contribuição foi muito pequena, Tiene. Porque eu vou lá, passo uma semana, um mês, 2 meses, né, indo esporadicamente, né, junto com a equipe da empresa a gente resolve o problema que o empresário queria, mas outros vão surgir e o empresário vai precisar chamar de novo. Então, o que é que eu tento passar para os empresários, né, que a grande sensibilização, né, que é uma palavra que você sempre usa. Você precisa capacitar a sua equipe para ter condição de resolver problemas. Se você não capacitar a sua equipe, você vai estar sempre tendo dor de cabeça, sempre tendo que chamar pessoas externas, né, sempre tendo muito prejuízo no seu processo. Então, o foco é esse, é desenvolver as pessoas para que elas solucionem problemas. O Gleison, e você tocou num assunto também muito importante, que ele tem a ver com a vontade. Então, a gente está falando com muitos jovens. Os jovens, eles estão nessa idade de 16 anos, precisa escolher uma profissão. Mas ainda não tem uma vontade, sabe? Vontade de estudar tal coisa, tal. Você fez engenharia, formada em engenharia. Queria que você me contasse por que você se encantou e quis fazer engenharia? De onde veio essa vontade? Isso é um ponto interessante, né, Tiene? Porque, assim, a gente faz essas escolhas, na verdade, quando a gente ainda é muito jovem. Né? Então, eu não sei você, mas eu não tinha a cabeça muito formada sobre o que eu realmente queria fazer. Né? Eu tinha alguns insights, tipo, eu gostava muito de matemática, né, de ciências. Então, quando a gente tem uma certa facilidade nessa área, a gente vai enveredando para esse lado das exatas. Assim como, logicamente, quem tem uma facilidade em história, geografia, vai enveredar para o lado das ciências sociais, do direito. Né? Então, eu sempre fui muito curioso, né? Curioso, sempre gostei muito de buscar entender as coisas, de resolver alguns problemas em casa, algumas situações. Né? Gostava muito de exercícios na escola que levavam à resolução de problemas, né? Muitos deles ligados a essa parte de matemática. Então, foi isso que me levou para a engenharia. E aí, quando eu cheguei na engenharia de produção, e, na verdade, foi até às vezes, pessoal, nem sempre a gente vai pelo um caminho linear, né? Sempre o caminho da nossa vida ele tem algumas curvas. Na verdade, eu entrei na Universidade Federal em engenharia mecânica. Né? Eu entrei para ser engenheiro mecânico. E o departamento de engenharia de produção e mecânica são dois cursos que são no mesmo departamento. Então, eu comecei a conhecer o curso de produção. E pensei, sabe de uma coisa? Eu não quero projetar nenhuma máquina, eu não quero projetar peça, eu não quero fazer isso, não. Eu quero trabalhar com produção, melhorar a produção, fazer demais, com mais qualidade. Né? Então, foi mais ou menos esse caminho que me levou aí para dentro da engenharia de produção. E aí, pessoal, vocês vão saber quando vocês estiverem na carreira certa,
porque vai ser assim, vai ser uma coisa que vocês vão fazer, como é que eu posso falar? O que eu faço hoje, se eu não precisasse de dinheiro para sustentar minha família, minhas necessidades que todos nós temos, eu faria de graça, tranquilo. Ou mais, se eu tivesse muito dinheiro, eu pagaria até para fazer. Né? Então, quando vocês estiverem fazendo uma coisa que vocês fariam de graça ou pagariam para fazer, aí vocês podem ter certeza que vocês estão dentro da área que vocês querem trabalhar aí para toda a vida. Eu tenho certeza que estou dentro da minha área e, assim, enquanto existir, né, porque eu não sei como é que esse trabalho vai se modificar, como é que vai ser esse processo de mudança ao longo do tempo, eu acredito que vai se transformar bastante, né, mas eu sempre vou querer ficar nessa linha aí de resolver problemas, né, de trabalhar a solução de problemas. E eu sempre gosto de investigar esse começo porque ele é muito inspirador, a gente começa a perceber essa questão da engenharia que, no meu entendimento, né, quem segue para essa linha, ele tem uma vocação para resolver problema. Ele gosta. E aí ele vai estudar justamente para conseguir resolver o problema. Mas a origem, né, a vocação dele é resolver problema. Só que ele percebe que, com aquele conhecimento que ele tem, não consegue resolver aquele problema. Então ele vai atrás de conhecimento. Essa é a vontade de estudar. Que eu acho que falta para os jovens ainda, porque eles são obrigados a estudar. Estuda isso, 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 mas não tem o porquê. Quando há esse motivo, eles compreendem esse. Tá dando eco, né? Não sei por que tá dando eco. Mas foi porque o som aumentou um pouco, mas pode continuar, eu acho que tá tranquilo. Tá no fone de ouvido? Tô sim. Tá com eco. Mas fala dessa vontade. Eu quero resolver tal problema, por isso eu vou estudar aquilo para conseguir resolver o problema. Então é uma vontade por trás, não é uma obrigação estudar ou pensar, vou fazer engenharia porque vai ter trabalho e vai ter dinheiro no final. Porque aí é um pensamento muito limitado, né? Sim, sim, muito limitado, né? E como você falou, né? Esses caminhos que nos levam à nossa profissão, muitas vezes ele não é uma coisa certa. Você falou a questão dos estudantes, né? E eu paro para pensar sempre um exercício, sabe, Tiene? Como é que éramos nós quando nós éramos jovens? Será que a gente gostava tanto de estudar assim também? Como é que era a nossa rotina? Né? Eu lembro que, assim, eu sempre fui muito equilibrado, né? Eu nunca fui nerd, nunca fui muito bitolado, mas tinha algumas coisas que eu gostava mais. E o que que eu fazia? Eu tentava me apegar mais a essas coisas que eu tinha mais proximidade. E aquelas outras, eu tentava manter um padrão que eu sabia que quando chegasse no vestibular eu ia precisar. Né? Então, assim, eu acho que não tem como a gente ser bom em tudo, né? Existe, às vezes, os pais forçam muito os filhos para que eles sejam bons em tudo, em português, em matemática, em ciência. Né? E a própria ciência, ela já prova que a inteligência, ela tem diversas nuances, né? Tem gente que tem uma inteligência espacial melhor, tem gente que tem uma inteligência lógico-matemática melhor, tem gente que tem uma inteligência linguística melhor. Então, procurem o dom de vocês, pessoal. Se você é bom na parte de linguística, né, você não tem facilidade de jeito nenhum com matemática, muito dificilmente você vai ser feliz desenvolvendo alguma atividade na área de exatas. Né? Mas você vai poder ser um excelente advogado, você vai poder ser um excelente professor, você vai poder ser um excelente... Tem diversas profissões que você vai poder seguir e você vai poder ter um sucesso da mesma forma como se você for para a área de medicina ou se você for para a área de engenharia. Então, acho que o importante realmente é fazer alguma coisa que você gosta. Se você faz alguma coisa que você gosta, eu acho que você tem tudo para ser um profissional resolvedor de problemas e tem tudo para ter um excelente sucesso aí na carreira. Eu trouxe uma segunda deixa aqui, que é o seguinte, né? Um grande paradigma que está sendo criado aí, mas eu queria deixar uma frase aqui. As máquinas não irão roubar o seu emprego. Isso aí é uma coisa que o pessoal está muito preocupado, né, com essa questão de indústria 4.0, está muito preocupado com essa questão de inteligência artificial. Mas assim, pessoal, as máquinas, né, a inteligência artificial, elas não vão roubar o nosso emprego, né, desde que a gente aprenda a se comportar, aprenda a se posicionar
dentro desse novo modelo de trabalho, né? Que a TM já vem falando sobre isso aí nas outras lives. Né? E o resolvedor de problemas, ele nunca vai ser substituído por uma máquina. Por quê? Porque vocês já viram máquina com empatia? Empatia é uma característica que é a nossa capacidade de se colocar no lugar das pessoas. Quando eu estou resolvendo um problema no mesa ou quando eu estou em sala de aula, muitas vezes eu tento me colocar no lugar do aluno. Né? Eu tento me posicionar ali. Se eu estivesse no lugar do cara, do meu aluno, o que será que ele queria dessa minha aula? Será que ele realmente queria só essa teoria que já está aí na internet, já está nos livros? Né? Qual será que é o objetivo dele de estar sentado aqui, ter se deslocado? Né? Uma frasezinha muito simples que eu penso é o seguinte, Amy, quando eu vou dar minhas aulas. Eu tenho que dar uma aula que pelo menos pague a gasolina que o cara gastou para sair de casa e ir para a aula. A gasolina é uma passagem. Porque eu acho que às vezes tem aulas que não pagam nem esse translado que o aluno fez. Então isso aí é um compromisso. Eu sempre me faço essa pergunta desde o dia que o aluno falou isso. Professor, ontem eu tive uma aula e não valeu nem minha passagem. Isso me marcou muito, né? Isso ele falando de uma aula anterior de um outro profissional, né? Ele falou, professor, a aula de ontem, de fulano, não pagou nem minha passagem. Né? Então, mas o que que é? Como foi a aula? O que faltou naquela aula para ele poder dizer aquilo? Ele te fala? Ele não falou, né, o que é que o professor fez ou não fez para não ter. Mas a percepção que você teve por um aluno falar isso. Mas a percepção que eu tive é o seguinte: aquela aula não agregou valor para ele. Entendeu? Cadeia de valores. Não agregou valor. Então, por não ter agregado valor, ele disse isso, que a aula do professor não tinha nem pagado a passagem. Então, assim, o mínimo que a gente tem que fazer é fazer com que o aluno saia da sua casa para assistir uma aula que agregue valor para ele. E agora, Gleison, com a questão do isolamento social e da escola começar a passar os conteúdos de forma digital, lógico, vai haver depois um retorno ao presencial. Mas você acha que vai ser da mesma forma? O que vai acontecer? Porque uma vez que aquele conteudista mesmo, aquela coisa, né? A gente percebe que ele pode ser feito virtualmente. Quando a gente tiver a oportunidade de estar no presencial, o que você acha que modifica aí dentro da educação? Eu acho assim, esse processo de educação, ele já vem mudando há bastante tempo. Né? Se a gente for fazer uma análise aí, em cima de dados mesmo estatísticos, de qual é o percentual de cursos de educação superior hoje que são semipresenciais, já deve ser esmagadoramente mais da metade. Né? O que eu acho que está acontecendo e vai acontecer é uma aceleração desse processo. Né? O aluno tem muita visão, Tieme, que a aula é aquela aula onde o professor está no quadro ou está no slide apresentando alguma coisa. Né? Isso é normal, porque a nossa educação, a forma como a gente foi educado e foi moldado durante toda a nossa educação básica e educação média, ela foi dessa forma. Mas só que hoje existem diversas formas de você dar uma aula. Né? Uma semana passada agora, eu dei uma aula quase toda no meu Instagram. Criei um Instagram, estou postando alguns assuntos da área de produção. E aí era uma aula de Lean, eu fui para o meu Instagram que tem várias fotografias interessantes de situação de produção, e a aula foi toda em cima dessas situações, nada de slide, né, nada dessa aula tradicional. Então, assim, o que eu acho que vai acontecer é que esse processo ele vai ser acelerado, né, vai se acelerar esse processo, né, tende a ser um pouco mais semipresencial, as aulas vai ter essa tendência, e todo esse processo ele vai ser acelerado. Os detalhes como a coisa vai acontecer, aí é mais difícil da gente enxergar, porque a gente ainda está num cenário muito VUCA, né? A gente está num cenário aí bem incerto, né, de se conseguir fazer previsões. Mas essa aceleração já é um fato que com certeza vai acontecer. Agora, mostrando um cenário, eu já vinha trabalhando dentro disso, por causa da minha mentalidade sobre desperdício e Mutainai, eu comecei a mensurar assim, olha, toda vez que eu vou numa empresa fazer uma prospecção, eu gasto combustível, passagem,
maquiagem, roupa e meio período do meu dia para fazer uma prospecção. E aí eu falei, o que que eu faço efetivamente nessa prospecção? A mesma coisa, eu vou lá e me apresento. E aí eu fiquei pensando assim, poxa, que desperdício, né? Porque é o mesmo tempo que eu tenho para dar um workshop ou para fazer a palestra, que é efetivamente o meu trabalho, só que eu estou indo lá tentar vender. E aí eu pensei, como eu posso digitalizar isso? Como eu posso usar a tecnologia? E comecei a gravar isso há 7 anos atrás. Gravei vídeos de 5 minutos em que eu me apresento. Ninguém fazia isso. Tinha vídeos institucionais de empresas, mas não um vídeo de autoapresentação. Eu gravei 5 vídeos de autoapresentação. Um falava quem era, o outro falava sobre um dos projetos que eu tinha, outro falava do meu Tainá, e 5 videozinhos assim. E comecei a enviar estes vídeos. Mas olha o e-mail que eu mandava. Em respeito ao seu tempo, ao invés de utilizar 1 hora numa reunião, eu lhe entrego este vídeo de 5 minutos. E aí, o que, que eu percebi? Que era muito mais fácil para aquele líder de empresa, aquele gestor, clicar no link do e-mail e entrar no meu YouTube e assistir aquele vídeo de 5 minutos do que agendar uma reunião comigo. Então, eu já estava digitalizando. Por quê? Porque aí, no presencial, a gente ia ter uma experiência, que era uma coisa que eu não poderia fazer. Mas o que eu podia fazer já de forma digital, eu já fazia. Eu estou imaginando que na educação é a mesma linha de raciocínio. Para ser digna do seu tempo, né? O que eu vou fazer aqui é uma coisa que não dá para fazer no virtual, e a gente vai fazer aqui só no presencial. E o que dá para fazer no virtual, que é uma entrega de um conteúdo em vários formatos, já está formatado lá, porque aí a gente ganha muito mais tempo, né? Eu estou imaginando isso na parte de educação, assim, então aí vem um novo universo, né? O mercado de experiências. Porque aí o educador não é só aquele que passa o conteúdo, mas é o que consegue criar uma experiência presencial que realmente faça valer o tempo, o combustível, tudo daquelas pessoas que, que querem participar, né? Que aceitam participar. E aí entra um aspecto interessante hoje, né, que muda muito essa perspectiva, é porque a informação hoje ela está amplamente divulgada, né? Ela está na internet, ela é vasta. Só que tem um detalhe que muita gente não se atenta. De toda essa informação que a internet traz para a gente, né, que a internet nos apresenta em YouTube, em diversos outros canais, Instagram, LinkedIn, tem muita coisa de baixa qualidade, time. Então, o resolvedor de problemas, ele não pode trabalhar com informações de baixa qualidade, porque o que é o ciclo da resolução de um problema? Né? Primeiro, você tem que trabalhar com informações de qualidade. Então, dica, faça um 5S nas informações que vocês trabalham, pessoal. Tipo assim, faça um 5S no grupo do WhatsApp, faça um 5S no seu Instagram, faça um 5S no seu LinkedIn, faça um 5S nos sites que você acessa. O que é esse 5S, Gleison? O 5S é um princípio, né, do sistema Toyota, do sistema Lean, que é o senso de utilização, né? Ou seja, você só realmente ter acesso àquilo que você precisa, senso de organização, limpeza, padronização e disciplina. Então, por que não fazer um 5S nessas informações que a gente tem acesso? Eu acredito aí que a maioria de todos nós, 30% a 40% de toda a informação que a gente acessa é lixo. Né? Algumas pessoas talvez até mais. Então, o primeiro passo para um resolvedor de problemas otimizar o seu trabalho é ele fazer essa limpeza nos dados que ele acessa, nas informações que ele lê no dia a dia e realmente ter foco em informações de qualidade. Onde é que eu acho informação de qualidade? Imagine que você é um mecânico, um técnico em mecânica. Para você achar informação de qualidade, você deve procurar quem são as referências daquela sua área. E aí você vai seguir esse pessoal no LinkedIn, vai seguir esse pessoal no Instagram, vai procurar sites desse pessoal, né, artigos, e aí você vai se municiar, você vai levar para si informações de qualidade, né, informações que realmente vão poder lhe auxiliar, e não lhe confundir, ou às vezes até mesmo lhe levar para um caminho errado da solução. Né? Então, o primeiro passo é estar com informações de qualidade. O segundo passo é analisar e processar essas informações. Né? Então, eu tenho que ter acesso a informações de qualidade. Né? Com base nesses dados e informações, eu preciso processar isso.
Eu preciso entender e modelar aquilo para o meu problema, ver como é que aquelas informações podem ajudar eu resolver meu problema. E aí, depois de eu processar essas informações, aí eu vou chegar a algumas hipóteses, vou chegar a algumas constatações que vai ser a resolução do problema. Então, por aí a gente já percebe que se eu parto de informações de má qualidade, qual é a chance que eu tenho de realmente ter uma solução boa? Muito baixa. Né? Então, eu começar com informação de qualidade, eu ter mentores, né? Pessoas que vão me colocar no caminho. Porque o que é que normalmente, isso nós também, sabe, Tia? A nossa geração ainda é muito assim. O que é que normalmente a gente quer? A gente já quer que o cara chegue com a solução pra gente. Pronta, embalada numa caixinha com um lacinho. Ninguém quer pensar dá trabalho. Né? Existem estudos, né, do cérebro humano onde o ser humano sempre ele procura a forma mais fácil de fazer, a forma como ele vai gastar menos energia. Né? E nem sempre essa forma é a melhor forma. Então a gente sempre quer o problema, a solução numa caixinha embalada com um lacinho. Só que não é dessa forma, a gente tem que pensar. Né? E isso é um gap da nossa educação desde o básico. O que é que acontece na nossa educação básica? O professor sempre chega e dá a solução. Nunca o professor chega e coloca o aluno para pensar. O que é que eu gosto muito de fazer? O aluno me pergunta uma coisa. Ah, professor, e se na fábrica X a gente tivesse esse problema, o que é que a gente faria? Eu devolvo a pergunta para ele. O que é que você faria nessa situação se você não tivesse quem ajudar? E aí, muitas vezes, o aluno consegue chegar na solução sem eu precisar responder. Então, eu fiz ele desenvolver essa capacidade de resolver problemas. Eu não resolvi o problema para ele. Né? Se ele não conseguir de forma nenhuma sair nem do canto, eu dou um empurrãozinho. O que, é que você acha que se a gente começasse por ali? Aí já dá um insight, aí ele já começa a pensar na solução. Mas nunca dá a solução. Porque se você der a solução, você não vai estar ajudando a ele a ser um resolvedor de problemas. Você vai estar resolvendo o problema para ele. Né? E são duas coisas bem diferentes. E aí, você está dando luz a uma coisa muito importante hoje. Com a crise, a gente entra na internet e tem um monte de gente que diz que vai resolver o seu problema. No passe de mágica. São os gurus, tá cheio. Tá cheio. Porque todo mundo tem uma solução para você. E E todo mundo tem quer esse poucas. tipo de solução. Então, e tem poucas pessoas que falam, eu não sei a sua solução, mas eu quero estudar junto com você como a gente pode chegar, né? Que é a proposta de um workshop, de um grupo de estudos, que aí é onde, nesse caminho que você está falando, não é entregar a solução, mas é ensinar você a pensar, né? Juntos com outras pessoas com inteligências diferentes, para poder chegar à sua solução. Porque não existe uma solução no mundo VUCA, uma solução que vai servir para todos no mundo VUCA. Porque é tudo volátil. Então é mais trabalhoso, mais eficiente a gente participar de um grupo que vai encontrar solução juntos, que ninguém sabe o que vai acontecer, do que comprar uma solução empacotada, perfeita, que deu certo para alguém, mas não necessariamente vai dar certo para você. Eu acho que Exatamente. E é aí uma grande você já entrou, armadilha. entrou num ponto muito interessante, Tiene, né, quando você falou em trabalho em equipe, que são as capacidades que um resolvedor de problema tem que ter, que eu acho que eu tenho como obrigação deixar isso também hoje para o pessoal que está assistindo. Né? Então, eu citei aqui algumas capacidades então, que são interessantes para um resolvedor de problemas. A questão da empatia, eu já falei, né? A questão da inteligência emocional, né? Você saber lidar com situações, né? Saber lidar com as pessoas, a questão da habilidade em lidar de maneira positiva e ativa com as situações do dia a dia. Que tipo de situações? Meta, prazos, imprevistos. Né? Como acontecem imprevistos, né, na vida da gente, é o que a gente chama dentro da engenharia de produção de variabilidade. A gente projeta processos, a gente desenha soluções, só que quando a gente vai executar na prática, sempre existe pontos que a gente não conseguiu observar. E a gente vai ter que saber lidar com essa situação para que a gente possa chegar no resultado. Né? Então, todas essas são capacidades interessantes de um resolvedor de problema ter. Mas eu fiquei pensando, Tiene, e eu cheguei à seguinte conclusão. Eu acho que a principal característica de um resolvedor de problemas é aquela pessoa que ela é inquieta com desperdícios. É aquela Por pessoa que quê? chega
porque é aquela pessoa que ela sempre ela vai estar sempre, onde ela chegar, eu vou dar um exemplo, se eu chego num banco e eu vejo algum processo que está com uma fila longa ou está acontecendo alguma coisa que está havendo um desperdício, eu já começo a enxergar aquilo, já começo a pensar na solução. Se eu estou dentro de uma empresa, né, enxergando o processo, analisando o processo, eu já começo a enxergar uma solução para aquele problema. Aqui em casa também, na nossa casa a gente tem problemas, claro. Quando eu enxergo uma situação, um problema aqui em casa que a gente está desperdiçando tempo, alguma coisa do tipo, né, algum tipo de recurso, eu já começo a pensar na solução. Então, eu acho que um resolvedor de problemas, ele tem que estar 24 horas exercitando essa capacidade dele de resolver problemas. Né? A gente tem que estar olhando sempre para tudo que a gente vê com o objetivo de melhorar, né? Com o objetivo de reduzir desperdícios. Então, para mim, a principal característica do resolvedor de problemas é essa. É não ficar quieto, não se conformar com problemas. Eu posso ter um problema, Tieme, que eu tenho hoje, que eu não consigo resolver ele hoje. Mas de forma nenhuma, eu vou me conformar com ele. Eu não vou achar que ele é normal, eu não vou me conformar, eu não vou me acostumar com ele. Eu vou estar sempre inquieto com aquele problema. Né? Então, acho que os profissionais dentro das empresas, eles devem ter esse comportamento. O que acontece? Quando um funcionário novo chega numa empresa, time, ele enxerga um monte de desperdício, ele tem um monte de ideia, ele tem um monte de coisa. Ele Que tem várias acontece? ideias. O que acontece? Ele vai sendo moldado, né? Ele vai sendo cortado ao longo do seu tempo, então quando dá um ano, o cara já está meio cansado. E aí se acostuma, né? A visão dele passa a não enxergar mais aqueles problemas que se passa a ser comum, e ele passa a se acostumar e deixar aquilo de lado. Então nós, como profissionais resolvedores de problema, profissionais do futuro, nós não devemos nos acostumar com desperdícios, não devemos tolerar desperdícios. A gente pode até não estar conseguindo resolver agora, porque às vezes dentro das empresas, pessoal, tudo tem seu tempo. A gente tem que ter duas características muito interessantes, que eu também acho, que é a persistência e a paciência. A persistência para a gente nunca deixar de insistir no que é certo. Porque se a gente estuda, se a gente trabalha, se a gente se capacita, é para fazer o certo e não para fazer o errado. A gente pode até não conseguir fazer o certo porque as nossas empresas às vezes não deixam. Mas a gente tem que ter persistência e tem que ter paciência para esperar o momento certo da gente poder fazer. Então, persistência e paciência são primordiais, principalmente, pessoal, para quem está em início de carreira. A gente está conversando com jovens aí. Então, tenham paciência nos trabalhos de vocês, né? Tenham paciência na faculdade, na escola, né? E persistam no correto. Né? Nunca se conformem com aquilo que é errado, com o desperdício. Estejam sempre inconformados, né? Que vocês já vão estar criando um perfil aí de resolvedor de problemas. É. E uma das coisas que eu sempre falo, né, na palestra que eu tenho, que é a Caia na Real, que eu faço nas escolas públicas, eu pergunto assim, o que vocês olham para o mercado de trabalho hoje, o que vocês estão vendo? Aí eles falam, olha, tá difícil. Muito desemprego, muita gente reclamando, salário baixo, muito trabalho, pouco dinheiro, e aí eles mostram esse cenário. Agora, então, o negócio fica mais complexo ainda. E aí eu falo assim, afinal de contas, o que é trabalho? Né? E aí a gente conversa bastante, a gente pensa bastante e, no final das contas, trabalho é ser útil. Trabalho, ser útil. Trabalho é quem é útil. E hoje, se trabalho é ser útil, o que você entende como ser útil hoje no mundo? De que forma, quais são as demandas que você está enxergando? Porque uma das coisas também eu falo, trabalho é ser útil. Então, para você trabalhar, você precisa enxergar alguma demanda, alguma necessidade. Uma das coisas você já falou, né? Que uma demanda é enxergar o desperdício. Porque não dá mais para continuar desperdiçando. Então, uma demanda urgente do mundo é ter essa capacidade de enxergar os desperdícios, não achar normal, achar um desperdício, porque é uma indignação, né? Uma inquietude. E que mais que você acha que são as demandas aí do mundo de hoje? Desse mundo que se configura, né, a partir disso. Essa questão de ser inquieto com os desperdícios é uma das características, né? Uma segunda característica que a gente já falou também, que é a questão de saber lidar com informações, né? Informações de qualidade. Uma outra característica que eu acho muito interessante, time, é a visão sistêmica.
que é que Fala essa um visão pouquinho sobre sistêmica? isso. Vou dar um exemplo prático de uma visão sistêmica. Quando eu entrei na faculdade e a área de engenharia, assim como outras áreas, dentro da nossa graduação ela é muito teórica, né? Então eu olhava para alguns professores e eu pensava, eu quero ser professor um dia, mas eu não queria que minha aula fosse assim, né? Eu queria ver uma coisa mais prática, eu queria ver realmente uma coisa mais ligada ao meu trabalho, né? Então foi que eu pensei, eu preciso ir para a indústria para me aprender, passar muito tempo aprendendo, para depois eu poder passar. Então eu comecei a estagiar muito cedo, eu acho que quinto semestre eu acho que eu já estava estagiando. E nesse estágio, que era numa grande indústria de vestuário, eram 6 horas, né, que o estágio me pagava. Só que às vezes eu entrava, nos dias que eu não tinha aula, eu entrava 8 horas da manhã e era para me ficar até 2 horas da tarde. E o que é que acontecia? Às vezes eu ficava até 10 horas da noite na fábrica, de graça, a mais. Mas por quê? Porque tinha um coordenador de produção que ele saía comigo na fábrica, eles fazem as rondas, né, dentro da produção, e eu saía fazendo a ronda com ele, vendo todos os problemas que ele via, enxergando todas as situações. Então aquilo ali para mim era maravilhoso, era um aprendizado gigante, né? Não só do ponto de vista técnico, que muita coisa eu até já sabia, né? Mas do ponto de vista comportamental, das pessoas, das situações, como lidar com as situações. Né? E para mim aquilo ali era muito rico. Eu vejo que algumas pessoas vão para o estágio e quando dá 1 e-mail o cara já está se arrumando para ir embora. Eu acho muito triste, né? Eu acho muito pobre, sabe? Porque se você tem uma pessoa que está disposta a lhe ensinar como ele estava comigo, né? Eu tinha que aprender com ele, eu não podia perder aquela oportunidade. Né? Então aquela experiência que eu tive e aquelas horas a mais que eu passei, entre aspas, de graça, mas que para mim teve um valor gigante, aquilo ali me contribuiu muito. Por quê? Porque eu consegui ter uma visão sistêmica da empresa. Eu não queria enxergar só a produção. Eu queria enxergar como é que o Contas funcionava, como é que o PCP funcionava, como é que a expedição funcionava, estoque, contabilidade. Eu queria entender recursos humanos, eu queria saber como tudo funcionava. Porque a partir do momento que eu adquiri essa visão sistêmica, a minha capacidade de agregar valor para a empresa, ela subiu exponencialmente, né, comparado aos outros estagiários que eles não tinham essa visão sistêmica, que o cara ficava só dentro da área dele. Ele não conseguia enxergar que uma coisa que ele fizesse aqui dentro da ferramentaria ia dar um impacto lá na frente. Ele ia fazer uma melhoria aqui na ferramentaria, mas essa melhoria ia ter um ponto negativo lá na frente na produção ou na expedição. E, na verdade, ele estava se enganando com essa melhoria. Então, a visão sistêmica, ela promove essa capacidade da gente resolver problemas, né? Principalmente problemas complexos, porque a gente consegue enxergar o negócio de um ponto de vista amplo. Então, pessoal, procure, professor, como é que eu faço isso na prática, Gleison? Eu trabalho numa empresa, sou apenas um operador, né? Como é que eu faço isso na prática? Eu sou um aprendiz. Vou te dizer como é que tu faz isso na prática. Quando tu tiver teus intervalos, ou se tu tiver essa liberdade de ficar um pouco a mais do expediente ou ir para o outro turno, chega para um operador experiente, aquele cara que tu tem como exemplo, aquelas pessoas que tu sabe como é muito bom, e observa o trabalho delas, pergunta a elas. Eu tenho certeza que todos vocês, se vocês chegarem para essas pessoas e perguntarem a elas como elas fazem o trabalho delas, tirar dúvida com elas, nenhuma delas vai se negar a fazer isso com vocês. Eu já tenho aí mais de 10 anos de indústria, pessoal. Eu nunca cheguei para um operador com humildade e sendo sincero. Né? Também não adianta você tratar as pessoas de uma forma indiferente. Se você chegar de uma forma humilde e sincera para pedir para a pessoa lhe ensinar, eu garanto para vocês com 100% de certeza que essa pessoa vai lhe ensinar com absoluta vontade assim, e absoluta satisfação, e vai sentir um sentimento muito grande de satisfação de você estar chegando para ela e perguntando como é que ela faz o trabalho dela e como é que você pode melhorar seu trabalho. Então, essa aí é uma dica. Isso aí você pode fazer não só na sua área de trabalho, mas em todas as áreas da empresa que você quiser conhecer. Se você fizer esse exercício de chegar, pedir, Maria, eu posso ficar aqui 15 minutinhos vendo como é seu trabalho, né? Você me explicando um pouquinho como é que seu trabalho funciona, né? Eu tenho certeza que ninguém vai negar isso aí para vocês. E dessa forma vocês vão conseguir ter uma visão sistêmica. E quando vocês tiverem essa visão sistêmica, pessoal, de forma muito rápida, a forma como as pessoas vão enxergar vocês dentro das empresas que vocês trabalham vão ser diferentes.
né? Porque é diferente um supervisor de produção que entende só da produção, um encarregado, um operador, do que um operador, um encarregado que entende da empresa como um todo. Vai chamar muita atenção muito rápido das lideranças de vocês. Então, assim, a possibilidade de crescimento que vocês vão ter vai ser muito maior dentro das empresas. Então, aí é mais uma característica, né, essa visão sistêmica. Eu acho que é um ponto bem interessante aí da juventude investir, tentar entender não só o trabalho que eu faço, mas entender o todo, né? Entender o que é que agrega valor para o seu cliente, o que é que o seu cliente realmente quer do seu produto, quer do seu trabalho. E aí, quando eu falo cliente, eu não falo não só o cliente que compra, mas o seu cliente interno também. Então, se eu corto peças, eu vou passar para uma pessoa que solda, eu tenho que me preocupar. O que será que eu faço aqui que quando chega no soldador atrapalha ele? Isso é muito importante. Como é que eu sei isso, Gleison? Vai lá no soldador e olha o trabalho do cara, escuta o que o cara fala, né? Que aí com certeza ele não vai ter problema nenhum de dizer isso aí para você. Ah, e também quando a gente fala de enxergar as demandas do mundo, né? O que é que eu tenho e o que que falta na outra pessoa? Que aí tem a ver com enxergar isso de uma forma bem prática. Falando dos jovens, eles têm uma facilidade de mexer na internet, de entrar nos portais, de fazer toda a burocracia e todas as coisas. Eles são intuitivos, eles sabem como funcionam os aplicativos. Isso para eles é muito simples. Mas para as pessoas mais velhas, não. Para as pessoas mais velhas, fala assim, dá para fazer tudo pela internet. Para ela, não é simples falar, tá tudo no sistema. Também é uma palavra difícil, tá tudo no sistema, porque a vida dela foi sempre fazendo presencial, no papel, na caneta, e agora simplesmente vai para o sistema. Mas não teve a transição, ele não viveu a transição. E aí, nesse momento, existe uma demanda de alguém que saiba uma necessidade, que tenha o conhecimento de uma pessoa que tem uma necessidade e que saiba lidar com a plataforma, a tecnologia, o aplicativo. Sabe, alguém fala assim, pede um Uber, mas a pessoa não sabe mexer no aplicativo, né? Ela não sabe nem baixar aquilo, e aí precisa de um intermediário, sim. Isso é uma demanda também, por exemplo, que o jovem hoje, você acha que ele tem uma facilidade, mas não é só para entretenimento, só para o seu bel prazer. Ele pode também usar essa facilidade, essa inteligência em prol do outro. Fala um pouquinho o que você pensa sobre isso, entre enxergar demandas reais hoje. Sim, sim. O jovem de hoje, ele já é digital, né? Essa galera aí de 18, 19, 20, 20 e poucos, eles já meio que nasceram no digital, né? Alguns não nasceram no digital, mas cresceram no digital, já passaram toda a juventude no digital. Então, eles têm uma facilidade muito grande. Eu tive a oportunidade de trabalhar nos últimos 2 anos com algumas implantações de tecnologia, né? De indústria 4.0, sistemas, sensores, esse tipo de dispositivos em linha de produção. E assim, fica muito claro isso que você falou. A facilidade que a gente tem de capacitar um jovem para ele trabalhar com esse tipo de tecnologia é gigante. Então, assim, o jovem já sai na frente, comparado à minha faixa de idade, né, que eu já tenho 33 anos. Porque eles têm uma facilidade muito maior. Então, a gente fala uma vez para eles, treina de forma rápida, e eles já assimilam aquilo muito rápido. Então, as empresas hoje, elas já preferem os jovens. Então, assim, pessoal, vocês já estão na frente. Né? Vocês já saem, já tem na largada, vocês já saem na frente. Né? E já nesse público já de 50, 50, 60 anos, a gente já tem um pouco mais de dificuldade, tem um pouco mais de resistência. Aí, novamente, entra aí as duas características que a gente citou lá atrás, persistência e paciência. Persistência para continuar tentando e sensibilizando esse pessoal, e paciência para esperar eles absorverem isso. Isso pode demorar 6 meses, pode demorar 1 ano. A gente já está nessa empresa há mais de 1 ano e meio e ainda não está 100%. Né? O Então, a melhor gente dos tem que mundos, ter paciência. o melhor dos mundos é a conversão, a convergência dessas duas gerações. Você não acha? Sim, Porque ao com mesmo certeza. tempo que eu vejo que o jovem tem uma facilidade rápida de lidar com a tecnologia, ele não tem a maturidade nem a experiência do veterano. Então também não dá para substituir, colocar só a galera jovem que domina a tecnologia, porque falta uma maturidade, uma Sim, experiência do veterano que foi construída ao longo dos anos
E também não dá para ignorar a tecnologia e falar, não, vou manter os meus, tal. Então, essa convergência, essa conversa, ela é muito importante, mas cada um sabendo o que, que eu tenho para oferecer, qual é a demanda, sem se colocar melhor ou pior do outro, porque o que a gente vê muitas vezes é o pessoal mais velho não gostando dos mais novos, veio roubar meu emprego, você entendeu? E os mais novos, às vezes, uma rivalidade, falar, ah, você não sabe nada, não sabe usar tecnologia, e assim, tem pontos positivos e pontos negativos, mas sozinho ninguém vai conseguir chegar a lugar nenhum. O que, que você acha que Sim, está com certeza. faltando aí nessa coisa? De uma forma geral, isso, a gente está falando de ambiente de empresa, mas isso é geral, gente, em todos os lugares. Eu acho assim, embora com toda a dificuldade, né, porque assim, a forma como as gerações diferentes pensam, uma pessoa de 50, 60 anos, ela pensa de uma forma muito diferente, até mesmo porque tem um grau de maturidade muito maior do que uma pessoa de 20, né, 18. Né? Mas eu consigo enxergar assim nas empresas que o ser humano ele tem uma capacidade, e isso é fantástico no ser humano, ele tem uma capacidade muito grande de adaptação, né? Mesmo com todas essas formas de enxergar diferente, né? As pessoas conseguem se adaptar, né? E conseguem interagir, né? E tornar esse ambiente de trabalho um ambiente efetivo, um ambiente bacana, né? Um ambiente de interação, né? Mesmo com gerações tão diferentes. Eu vejo que os jovens, a maioria dos jovens, pessoal, eles gostam muito de ajudar nessa geração, eu acho muito bacana isso. Então, se ele vê uma pessoa que tem dificuldade, mais velha dentro da fábrica, tem dificuldade de alguma coisa, eles têm muita facilidade e assim, satisfação em ajudar. Né? Eu percebo isso muito dentro das indústrias e eu acho muito bacana. Sabe, Tieme, eu acho que o ser humano é fantástico nesse sentido, de conseguir se adaptar a situações, né, e conseguir interagir para chegar num resultado comum. Né? E nessa questão que você estava falando antes, da questão das competências, né, que esses novos jovens precisam ter, eu posso dar algumas dicas, não de cursos e treinamentos, porque as áreas são diversas, é um mundo infinito. Né? Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, cada vez mais os cursos de pequena duração, de curta duração, eles vão ser mais importantes para a carreira profissional de vocês. Né? Hoje, e cada vez mais com o passar dos anos, cursos de 3, 4, 5 anos, eles vão ter uma menor demanda, porque as coisas estão mudando muito rápido, pessoal. Então, invistam em cursos de áreas que o mercado esteja demandando. Então, se o mercado está demandando, você trabalhar com, por exemplo, programação. Programação hoje é o boom. Né? Então, quem gosta de cálculo, gosta dessa área de exato, pode ir fazer cursos de ciência de dados, pode fazer cursos de programação, de Python e outras plataformas, que com certeza vocês vão se encaixar muito bem no mercado. Né? Inteligência artificial também. Impressão 3D, pessoal, profissão do futuro, viu? Ah, pessoal, eu não gosto desse negócio de dados, esse negócio de muito cálculo, eu não gosto disso aí, não. Eu gosto de desenhar, eu gosto de modelar. Pois faça um curso de modelagem, para você modelar qualquer tipo de coisa, peça, seja lá o que for, você está resolvendo algum problema. As impressoras 3D, pessoal, elas vão tomar conta das empresas. É questão de pouco tempo, né? Em poucos anos aí, a grande maioria esmagadora das grandes empresas e até médias empresas vão estar trabalhando com impressão 3D. Então vai precisar de muito profissional para trabalhar nessas impressoras 3D. E aí não só o cara que desenha e modela, mas o cara também que faz essa plotagem, né, que também faz essa impressão. Então, uma área aí fantástica de vocês investirem, com certeza, não vai faltar emprego aí de jeito nenhum. E todas elas, cursos de curta duração, são cursos que em algumas instituições são preços bem acessíveis, né, que fazendo um esforço dá para fazer. Você tem curso aí de impressão 3D já de valores bem acessíveis, né? Cursos de curta duração de programação em Python, inteligência artificial. Então, invistam nesses cursos. Porque se vocês forem fazer um curso de graduação em inteligência artificial, onde você vai passar 5 anos, você já vai perder uma boa parte aí do andar da carruagem. Ah, professor, não posso fazer esse Olha, curso de 5 anos? Você pode fazer um curso de 5 anos. Você faz o de aperfeiçoamento para você já entrar no jogo, já poder ganhar dinheiro, já poder agregar valor para o cliente, agregar valor para as empresas, e aí, em paralelo, você pode ir fazendo esse curso de graduação, onde você vai aumentar o seu know-how, vai aumentar o seu valor de mercado. Então, é. são algumas dicas E aí de alguns cursos que com certeza vai bombar.
Fantástico. Você falou coisas muito interessantes, muito importantes. Quero agradecer muito sua disponibilidade de estar aqui com a gente durante uma hora, trazendo o seu melhor, fazendo valer meu pacote de dados. Tem Pois aluno é, que tem que fala, fazer valeu o meu valer, pacote de dados aqui. tem que fazer valer. Quero agradecer a atenção de todos e dizer que esta entrevista incrível já vai estar no YouTube. É o episódio 19 da websérie Profissões de Futuro, que você está acompanhando aqui. Essa foi maravilhosa, todas as outras também foram, sempre trazendo uma visão de futuro inovador, sustentável, na formação desses novos profissionais, desses novos líderes que devem estar em todos os lugares, né? E mais uma vez agradecer e dizer, você tá com o seu Instagram, tá com o seu nome, Gleison Cruz, ou como é que é? Tá assim, né? Nem lembro. Underline Gleison Cruz, Gleison.cruz. Para você ver, eu tenho tanta familiaridade com o Instagram que eu nem lembro, mas é ENG underline Gleison.cruz. E só para finalizar, né, só respondendo a pergunta do Leite Dantas, né, do Mestre Leite, que é um grande amigo meu aí, profissional que trabalha comigo, ele está perguntando a questão de com a impressão 3D, usinagem e injeção se aposentam? Não se aposentam, Mestre Leite, porque assim, a grande utilização inicialmente da impressão 3D, né, para a questão de fabricação de peças, vai estar mais focado no desenvolvimento de produtos. Esse processo para trabalhar com escala de produção, ele é um processo muito caro. Então, como é que as empresas estão se diferenciando no mercado e estão agregando valor para os clientes com o uso dessa tecnologia? Né? Vamos dar o exemplo aqui de uma empresa de cosméticos, no grande grupo de cosméticos. Dentro do desenvolvimento de produtos, lá eles desenvolvem máquinas para o projeto Indústria 4.0 deles. Então, dentro do desenvolvimento de produtos, eles possuem essas impressoras 3D, onde eles imprimem, eles plotam as próprias peças das máquinas que eles vão montar. Então, com isso, eles deixam de ter um projeto aí de 1 ano e meio de desenvolvimento para ter um projeto de 6, 5 meses. Então, isso é um diferencial muito grande, porque eles conseguem lançar o produto no mercado mais rápido e conseguem pegar o que a gente chama aí de oceano azul, né, e nadar de braçada aí durante muito tempo até o pessoal acompanhar. Então, inicialmente não, né, mais para esse foco de produto, mas no futuro um pouco mais distante vai reduzir essa demanda aí desses outros equipamentos, mas eu acho que ainda vai demorar bastante. E só para encerrar, TM, para dizer nessa questão do resolvedor de problemas, né, eu vou encerrar com uma historinha. Né? Eu tinha um vizinho lá do meu pai quando eu era adolescente, que eu gostava muito de conversar com ele. Né? Ele é gari. Gari, eu não sei se chamam aí também em São Paulo, no Sul, mas é aquela pessoa que limpa as ruas, aquela pessoa que sai na rua e limpando as ruas. E ele conversando comigo disse o seguinte: Gleison, quando eu saio para trabalhar, quando eu vou limpar a rua, eu limpo com muita vontade. Eu faço o meu serviço realmente bem feito, né? Faço para ficar muito bem feito. E dessa forma, fazendo o meu trabalho bem feito, limpando as ruas bem limpas, nunca um morador das ruas que eu trabalho, eles querem que eu saia. Né? Eles sempre reclamam, né? Ligam para a empresa reclamando, quando eu deixo de trabalhar naquela rua, eles me mandam para outra. E aí, isso me colocou muito para pensar, sabe, Tim? Porque eu acho que o sucesso profissional da gente, né, é muito disso. Eu me parei para pensar, se num trabalho tão simples, não de forma nenhuma desmerecendo, é um trabalho super importante, a gente precisa demais de nossas ruas limpas. Mas se num trabalho tão simples de limpar a rua, ele fazia com tanto amor, com tanta vontade, com tanto respeito pelo trabalho, né, por que que nós também não fazemos no nosso? Em momento nenhum nessa fala, Time, ele falou se ele ganhava pouco, se ele ganhava muito, se ele achava justo o que ele ganhava, ou se ele não achava justo. Mas ele estava apegado ao trabalho dele, a importância que o trabalho dele tinha para essas pessoas. Então, a última mensagem que eu deixo é essa, né? Se a gente vai fazer um trabalho, vamos fazer da melhor forma possível, com muito amor, né, no coração, com muita vontade, tentando fazer aquele trabalho de excelência, que aí com certeza a gente sempre vai ser um profissional bem visto e bem requisitado. Tá certo, Tiene? Obrigado pela oportunidade e até a próxima. Até, gente. Foi lindo. Obrigada. Tchau. Até de noite, né? Que a gente tem outro evento. Até sim, até mais tarde.